Ferzinha, oi Grace, Hugo, Luísa. Voltamos. Tá cortando ainda? Não, tô te ouvindo bem melhor agora. Ai, que bom. Nós vamos dependendo da internet. Oi, Fê, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, Grace. Então, Me fala eu um me pouco. sinto muito honrada, né, de poder compartilhar um pouco aí desses momentos. Eu acho que a ideia é mais a gente poder dividir essas experiências, né, que todos nós estamos vivendo nesse momento tão transformador. E quando a gente estava aqui um pouquinho antes da live conversando sobre colocar uma música, né? Lembra que eu compartilhei contigo aquela música, o Mantra Cal? Eu tava tocando Que eu acho que traduz muito bem o que a gente está vivenciando, essa passagem mesmo, esse momento de muita transformação, né? E quando eu ouço muito esse mantra, eu faço uma imagem de um túnel, assim, como se a gente estivesse nesse momento passando dentro de um túnel que a gente não sabe o que vai ter lá do outro lado, né? Exatamente o que é isso, esse novo tempo, esse novo momento, mas a gente segue caminhando, confia e põe esse propósito, né, na nossa vida de seguir, atravessar esse momento e sabendo que todas as escolhas que nós estamos fazendo nesse momento vão nos ajudar a levar, né, para chegar no fim desse túnel, no fim dessa passagem, realmente entender e compreender o que é esse novo momento, esse novo tempo. Que todo mundo fala de grandes momentos de muitas transformações, né? Todo mundo percebe isso em alguns momentos. Eu sinto que nesse momento é como se a gente estivesse um pouco numa montanha-russa, né? Então, de momentos assim que a gente consegue acessar essa consciência nova que está entrando com um patamar vibracional muito alto, onde a gente consegue sentir um pouco as nuances assim do que é isso, do que é esse estado de estar em unidade, né? De se sentir em casa, de se sentir mesmo pertencendo a uma grande rede de seres, né? E em alguns momentos a gente sente assim que dá uma queda, né? Vem aquele momento mais de solidão, porque a gente entra muito no inconsciente coletivo, que é o coletivo. Tem muitas pessoas que estão vivenciando processos de muito medo, né? Medo. E depressão, e solidão, e na verdade todos esses sentimentos que vêm surgindo assim internamente, eles já são os chamados, né? Os chamados para olhar e para fazer um processo de transformação, de poder ver que chamada é esse, o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar. Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que a quarentena trouxe para ela assim um momento de muita introspecção, de se questionar muito assim das escolhas que ela tinha feito até esse momento, né? E é isso. Eu acho que o despertar ele começa exatamente nesses momentos de questionamento, né? Só que são momentos que, se a gente baixa a nossa vibração energética, a gente também se conecta com um inconsciente coletivo muito grande de pessoas que estão vivendo processos muito intensos e desafiadores e até desconstrutivos, né? Sim. Então eu vejo muito esse... Como você falou, um renascimento, né, Fê? Exatamente, né? A gente vai fazer essa passagem como um nascimento mesmo, que a gente precisa fazer essa passagem, né? E que nascer é um processo doloroso, né? Então, assim,
tem esse momento assim que é intenso. Então eu vejo muito essa passagem que a gente está fazendo esse momento, e uma das grandes coisas que vai nos ajudar muito nesse momento é a gente manter sempre o nosso equilíbrio emocional, né? E aí que entra o tema, né, que a gente falou da nossa conversa, que é a nutrição energética, né? O quanto que a gente vai fazer as nossas escolhas de manter nosso corpo bem nutrido, e posso até falar um pouquinho mais do que é essa nutrição energética. E conte um pouquinho, porque eu também não conheço, né? Não conheço como é que é. E tem muitas amigas assim, que também querem ter, vai ser maravilhoso. Todos os benefícios, né, que pode fazer para nossa vida. É que eu percebo, assim, né, que esse foi um tema da minha história, né, que eu fui direcionada, assim, aquelas sincronicidades da vida que vão me levando, e eu sou aconselhadora biográfica, né, eu trabalho com uma metodologia de aconselhamento biográfico, e quando a gente faz esse trabalho, uma das coisas que a gente estuda muito é esse panorama de fundo de toda a nossa história biográfica. O que está por trás da nossa história biográfica que vem nos preparando, que vem aquilo que a gente trouxe de elementos que vão nos ajudar a realizar a nossa missão na Terra, né? Sim. E muitas vezes os caminhos que a gente vai seguindo, assim, eles vão nos indicando essa nossa missão, né? Porque existe um fio vermelho, existe um caminho que vai nos conduzindo a realizar. E eu me surpreendo muito hoje olhando assim para minha história biográfica, algumas coisas que lá atrás, né, jamais imaginei que estaria como meu pano de fundo da minha história, mas esse tema da nutrição foi algo que cada vez mais foi se revelando como um pano de fundo na minha história biográfica. E até esse momento de estar podendo compartilhar isso com um entendimento assim muito maior do que é realmente a nutrição energética, né? Porque hoje, então vamos começar, né? Assim, pensar. Quando eu falo de nutrição, eu estou falando de tudo aquilo que nos traz vida, que gera vida, que nos traz força, né? Então, a gente pensa na nutrição, uma nutrição da mãe, né? É uma nutrição que fortalece, que nos dá estrutura, que nos dá aconchego. Então, tudo isso que vai nos gerar vida e trazer esse equilíbrio é nutrição, né? E hoje a gente associa a nutrição muito a só o alimento, né? Aquilo que eu como, a estrutura bioquímica daquele alimento e quanto aquilo me gera energia. Mas a gente está vendo aí com todo esse processo que está acontecendo que nós não nos nutrimos só dos alimentos, né? Porque a gente se alimenta de energia. Sim. E quanto mais nutrição qualificada a gente recebe, mais fácil é manter esses estados de equilíbrio, porque é ressonante. Energia de nutrição é uma energia que traz equilíbrio, que traz aconchego, que traz vitalidade, né? Então, se eu estou recebendo essa nutrição adequada, é mais fácil para mim me manter nesses estados ressonantes, né? Uhum. E eu vejo que hoje, para o processo que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente comece a se questionar mesmo o quanto eu estou me nutrindo adequadamente. Quanto eu estou me nutrindo adequadamente para manter o meu estado vibracional e energético mais elevado. Porque isso vai me ajudar a andar menos nas montanhas russas, né? Nesse processo que nós estamos vivendo. A estabilizar mais o equilíbrio emocional. E aí, quando eu falo de alimento, eu estou falando de tudo aquilo que a gente vai absorver na nossa vida. Então, o que é isso? É só o alimento? Não, não é o alimento, é o alimento,
são os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, a qualidade dos pensamentos, a qualidade da música que eu ouço, né? A qualidade do ambiente onde eu vivo. Todos esses elementos, eles não podem ser alimentos ou eles podem ser toxina na nossa vida, né? Quanto mais eu ganho, eu estabeleço essa consciência do que realmente me nutre, me alimenta e me mantém em estados vibracionais elevados, e quando eu falo em estados vibracionais elevados, eu estou falando nesses estados onde eu me sinto mais equilibrada, mais vitalizada, com as minhas emoções menos em altos e baixos, com a minha mente mais pacificada, né? Quanto mais eu observo aquilo que me mantém nesses estados de nutrição e o que me coloca em estados de intoxicação, que é o contrário, né, da nutrição, mais fácil vai ser manter um estado de equilíbrio nesse momento que nós estamos vivenciando, né? E aí, é muito interessante, porque nessa minha trajetória eu acabei, né, quando eu montei o Florescer, o espaço para receber as pessoas, para fazer os retiros de imersão. Quando que foi que vocês criaram esse espaço? Como é que foi a ideia, esse insight, né? Foi através de uma canalização, você sentiu no seu coração? Então, eu participava, junto com meu marido, de um grupo de meditação. Nós tínhamos um grupo de estudos, né, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, e em um dado momento a gente sentiu que estava na hora da gente transformar um pouco essa nossa limitação de viver nessa sociedade do jeito que a gente vive hoje. Sim. E aí nós decidimos que a gente queria fazer uma experiência de viver em comunidade mesmo, né? De fazer essa experiência comunitária, de morar em um lugar e de dividir esse espaço com outras pessoas. Foi aí que surgiu a ideia da Ecovila, né? E nós, isso em 2005, 2006, a gente saiu procurando um local para poder desenvolver essa nossa ideia, né? De poder viver nesse local junto à natureza. E depois de um tempo a gente encontrou um lugar. Na época, o meu filho, o Lucas, tinha 6 anos e ele foi o nosso guia, porque ele tinha uma vidência muito grande, então ele foi nos sinalizando, né, esse espaço, esse lugar, foi nos ajudando a entender, né, o que a gente precisava, né? E até que ele chegou num lugar e ele olhou e falou: é aqui, mamãe e papai. Ai, que amor! E é claro que uma ecovila, ela se desenvolve sempre a partir de uma cola. A gente fala que a cola de uma ecovila é aquilo que une as pessoas num objetivo comum. E a nossa ecovila, ela estava, e tá, né? A cola dela, ela está pautada dentro de um propósito de desenvolvimento espiritual das pessoas, né? Então, essa é a nossa cola. E quando a gente estava fazendo a Ecovila, construindo, uma das coisas que a gente sentia muita necessidade era que a gente pudesse compartilhar não só entre a gente esse processo, mas que a gente pudesse dividir com outras pessoas isso, porque senão a gente ia viver numa ilha, né, numa bolha. Uhum. E aí foi então que a gente decidiu montar um espaço onde a gente pudesse receber as pessoas e compartilhar com as pessoas esses processos, né? Sim. E aí foi muito interessante, porque nesse meio do caminho, a minha mãe também foi para Urubici, por outra via. Ai, gosto e aí a gente...
E aí a gente acabou, claro, né? Quando chegamos ali na mesma cidade, nós acabamos nos juntando. E ela já tinha uma experiência muito grande de espaços assim, né? De desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual. Ela já tinha tido um espaço muitos anos em Alto Paraíso, em Goiás. E aí, então, ela se juntou a nós e veio também contribuir com a experiência dela, né? Com toda a experiência que ela já tinha. E aí a gente montou, então, o espaço com esse ideal de compartilhar com as pessoas, não ficar só entre nós todos esses processos, porque a gente realmente, o chamado maior sempre é poder servir, colaborar com o desenvolvimento humano e o desenvolvimento evolutivo de Gaia, do planeta, né? Sim. E então nós montamos esse espaço de imersão, de retiros, e inauguramos em 2012 o espaço, e desde então a gente está dividindo com as pessoas todos os trabalhos e os processos. E uma das coisas muito interessantes que foi acontecendo e foi nos chegando, né, foram exatamente esses trabalhos com campos energéticos. E aí a gente começou a implantar alguns trabalhos e algumas tecnologias mesmo, tecnologias que ajudam a implantar esses campos vibracionais, né? E essas tecnologias as pessoas também podem vocês um curso para as pessoas aprenderem. Sim. E aí a gente foi entendendo exatamente isso, essa nutrição que vem também desses campos energéticos dos locais onde a gente mora, né, e convive. E o quanto a gente pode qualificar esses espaços para que eles fiquem mais potentes energeticamente e que a gente possa nutrir. Porque uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é que isso aqui, o nosso corpo físico, ele é uma parte muito pequena do nosso ser, né? E nós temos todos os nossos outros corpos sutis. E para poder até entender a nutrição energética, é bem importante que a gente entenda... Opa! Oi? Oi, oi. Voltou? Voltou. Voltou? Nossos corpos, né? E então é uma coisa muito importante de entender também essa anatomia sutil do corpo humano. E a gente viu o quanto que a gente ganhava em qualidade energética, nutricional mesmo, em ambientes assim qualificados. E a gente foi colocando todo o nosso trabalho para cada vez mais compreender isso, né? E aí foi interessante que quando a gente abriu o centro, eu acabei num momento me questionando quem que ia cozinhar, porque a gente tinha montado todo o espaço, tinha todo um trabalho, um ideal de trabalho para oferecer para as pessoas, né? Mas a gente não tinha quem cozinhasse. E a gente não poderia oferecer para as pessoas uma qualidade de alimento que tivesse dissonante com aquilo que a gente estava oferecendo. Então, a alimentação, ela era um aspecto muito importante dentro dos trabalhos que a gente estava oferecendo, né? A gente tinha muito essa consciência. E aí, na falta de quem fosse assumir a cozinha, eu fui assumir esse espaço. E então foi muito interessante porque eu comecei ali no espaço, dentro desse campo da nutrição do corpo físico,
escolhendo esses alimentos, que tipo de alimento traz vitalidade, energia, contribui nos processos de meditação, nos processos que a gente faz com as pessoas, né? E quais os alimentos que embotavam, traziam uma energia, abaixavam a energia. E nesse caminho, então, fui aprendendo a trabalhar com a nutrição do corpo físico, sempre buscando esse elemento sutil mesmo, que é a vitalidade, a energia que o alimento traz, o quanto ele traz de nutrição e qualifica os programas e os processos que a gente está realizando, até a nutrição que vem através desses trabalhos que nós desenvolvemos, que são os GANs, os frequenciais, né, que vem também trazer essa informação de vitalidade, de vida, de equilíbrio, de saúde. E aí foi muito interessante, porque as coisas foram chegando e só depois que a gente vai entendendo o panorama como um todo, né? E o quanto... Oi? Sim. Então, eu gosto muito de usar uma classificação pela vibração, pela vitalidade dos alimentos. Eu uso uma classificação que divide os alimentos em 4 tipos, né? Que são os alimentos biogênicos, os bioativos, os bioestáticos e os biocídicos. Então, são 4 tipos de alimentos que estão classificados a partir do quanto eles nos trazem de vida, de vitalidade. Então, os alimentos biogênicos são os alimentos que geram vida. E dentro dessa classificação, nós vamos ter os alimentos, vamos ter os brotos, os germinados, dentro dessa classificação dos alimentos que vão gerar vida. Então, eles vão ajudar a trazer um campo de informação para a nossa alimentação de muita vida, porque eles são os geradores, eles despertam isso na nossa vida, né? Os alimentos bioativos são os alimentos que ativam a vida. Esses alimentos são todas as frutas, verduras cruas vão entrar aí, que ativam a vida, porque eles trazem, né, as vitaminas, os minerais, vão trazer essa informação. E os fermentados, porque os fermentados, eles vão ativar uma riqueza na nossa microbiota muito, muito importante, né? Então, os biogênicos e os bioativos são os alimentos que vão trazer muita informação de vida para dentro do nosso corpo. E aí vão entrar todos os alimentos crus, né? Trazendo essa informação de vida, de vitalidade. Tem claro, sempre orgânico, né? Eles têm um campo de informação muito alto, e eles estão ressonantes com tudo que gera vida, constrói, traz essa confluência com a natureza. E aí nós vamos ter também a outra classificação, que são os alimentos bioestáticos, que são os alimentos cozidos. Os alimentos cozidos, eles vão trazer uma informação também de construção, porque eles têm elementos que vão nos trazer, mas eles já trazem uma informação um pouco mais de lentidão, porque eles já foram transformados, né? Então, eles perderam algumas qualidades, principalmente potencial enzimático, que traz muito essa informação de vida. E os alimentos biocídicos são os alimentos que geram morte, que são todos os alimentos que são industrializados, refinados, todos esses alimentos que vão desconstruir, vão gerar toxina dentro do nosso organismo. Então, eu gosto muito dessa classificação dos alimentos.
E uma das coisas que eu aprendi muito, assim, da minha vivência, porque, assim, eu não sou nutricionista, eu sou psicóloga, e acabei aí parando nessa área, né, de alimentação. Comecei a compreender mais por que que eu fui parar aí, né, por que que essa minha trajetória me colocou aí, né, para desenvolver essa tarefa. Hoje eu tenho essa compreensão bem maior, né, porque, na verdade, eu precisei entender que nutrição é muito mais do que aquilo ali, do que o alimento só, né? Que não adianta a gente ter uma boa alimentação se a gente não alimentar outras esferas da nossa existência. E o contrário também é verdadeiro, não adianta a gente fazer vários processos de meditação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, se a gente não tem uma qualidade na alimentação, também física, porque uma coisa vai, seja pelo físico, seja por outros elementos, nós vamos criar desequilíbrio, né, no nosso corpo, vai dificultar mais ainda a se manter em estados maiores de mais alta consciência, né? E essa trajetória aqui... Oi? E posso questão espiritual fala, o jejum, ele também ajuda nesse Sim, processo? também. O jejum é uma coisa muito interessante, é uma experiência muito interessante, porque o jejum vai te fazer ele também compreender que exatamente que o alimento ele vem de outra forma também, que ele não vem só a partir da comida. Então, que a energia a gente recebe não é só através da comida. E o jejum te faz compreender muito profundamente isso, né? Eu tive a experiência de fazer um jejum prolongado de 21 dias. Eu fiquei 7 dias sem nenhum tipo de alimento, nem líquido, nem água, né? Os primeiros 7 dias, que a gente fala que é o jejum seco. E depois continua a segunda semana só com água, um pouquinho de água saborizada. E a terceira semana entra um pouco de sucos. E essa foi a maior experiência que eu tive para compreender o quanto que a gente se alimenta de prana, de energia cósmica. E porque até o retiro se chama consciência prânica, né? Porque quando a gente tira o alimento, tira essa informação, o nosso corpo, ele resgata uma memória que ele tem de que a energia não vem só dali, da comida. Porque isso foi uma crença que nós fomos adquirindo como no nosso processo, né, de viver aqui na Terra, de que a gente precisa comer para ter energia. E aí, quando a gente entra num processo de jejum prolongado, você descobre e resgata uma memória no teu corpo de que não, que a gente se alimenta, que a gente pode se nutrir de uma energia cósmica super potente e que é difícil de descrever, quem não, assim, tem que passar pela experiência mesmo, de descrever essa potência que é essa energia que vem quando a gente aprende a receber, né, a se nutrir dessa energia, de tão potente que ela é. A ponto até de dormir 2, 3 horas só por dia, que você não precisa dormir, de tanta energia que tem no corpo, né? Mas a gente está aqui na Terra e a gente tem essa nossa estrutura física, e a nossa estrutura física ela é ressonante também com o alimento físico. Então, os jejuns, eles são experiências para a gente ir despertando essa consciência prânica e fazendo processos de desintoxicação também, porque a gente dá tempo para o nosso corpo, porque hoje em dia
as pessoas comem muito mais do que precisam, e isso gera muita toxina no nosso corpo, porque o processo de desintoxicação natural do nosso corpo fica bem prejudicado pelo volume de comida, né? E então os processos de jejum, eles são processos para ajudar o nosso organismo a entrar, a favorecer esses processos de desintoxicação e também para ir aprendendo e integrando essa consciência prânica. Então eu gosto muito, né? Apesar que meu biotipo eu não posso fazer muitos jejuns, porque eu sou muito magrinha. Então, eu também tenho que cuidar, né? A gente diz, eu tenho um biotipo para Vata, né? No Ayurveda, então o Vata, ele tem que cuidar um pouco com os jejuns prolongados, mas Vata, Kapha, né? Kapha ou Kapha, e o Pitta, são os 3 biotipos principais do Ayurveda, né? Então, o Vata, normalmente são as pessoas mais sequinhas, mais magrinhas, né? Então, o Vata, ele se desequilibra muito com os jejuns. E então, eu acho que, assim, são experiências muito legais, mas a gente tem que saber quando fazer, que momento fazer. E agora, sempre os jejuns que não são prolongados, né? Eles são super tranquilos de fazer e é uma forma de ir ajudando também a integrar essa consciência prânica e elevar também a qualidade da nossa saúde, né? Isso é uma questão já bastante discutida entre eu vejo assim muitos terapeutas ayurvédicos já discutindo um pouco, porque assim, na verdade, não é questão do cru, né? O Vata, ele vai precisar comer mais elementos cozidos, porque qual é a questão, né? Quando a gente cozinha o alimento, a gente vai usar o fogo externo para ajudar a fazer algumas transformações que quem tem o Agni, o fogo digestivo mais fraco, né, ou mais em desequilíbrio, vai precisar da ajuda desse fogo externo para fazer algumas transformações para não ficar tão difícil o processo de digestão. O Vata precisa de calor também. Então, essa questão é muito discutida, porque muitas vezes você pode amornar a comida, isso já vai trazer uma ajuda, né? Uhum. Exatamente. E a gente também pode trabalhar para equilibrar esse Agni, para poder ter mais do alimento cru, porque o alimento cru ele tem uma qualidade de vitalidade, principalmente no potencial enzimático, que quando a gente cozinha o alimento a gente perde, né? Mas eu falo que sempre a alimentação não existe certo ou errado. Existe uma coisa que são os alimentos de verdade, que são os alimentos orgânicos e que vêm da natureza, como ela nos entrega, e o que não é alimento, que é tudo é certo comer só tudo cru, ou o certo é comer tudo cozido. Isso é uma questão muito individual. Um alimento que a gente vê hoje, né, nos exames genéticos, que às vezes alimento para mim ele não vai, meu corpo não vai assimilar, eu não tenho essa informação para digerir determinados tipos de alimento. Então, a alimentação é uma coisa muito individualizada. E uma forma de você. Oi?
Deixa eu só perguntar para ti uma Isso, coisa. Só para, né, eu isso. falar o que eu faço. Um pouquinho de consciência corporal, teu Isso, corpo, então, né? eu falo Sentir o que está que precisando. o certo e A errado é partir do muito um teu trabalho conceito. interno teu de autoobservação, E fala né? o que está precisando, né? E eu vejo que você fazer essa autoobservação é um grande trabalho de autodesenvolvimento. Reconhecer aquilo que o teu corpo precisa e não só isso, reconhecer quando um alimento tem um campo vibracional alto e quando o alimento tem um campo vibracional mais baixo. Porque eu posso pegar duas cenouras e uma ter uma potência de vida e a outra ser orgânica também e não estar no mesmo campo vibracional. Sim. E tudo isso a gente vai desenvolvendo na medida em que nós vamos criando uma relação com os alimentos. E percebendo que tipo de alimento que me faz bem, que eu me alimento e eu me sinto bem, eu tenho energia, e quais os alimentos que quando eu como, tem mais dificuldade de digestão, aquilo fica mais tempo ali, remoendo, traz mais peso, traz mais lentidão, né? Porque isso tudo a gente pode ir percebendo. Então, por exemplo, eu preciso equilibrar minha alimentação entre um pouco de alimento cru e um pouco de alimento cozido. Eu não consigo fazer toda uma alimentação crua. Ah, é certo, é errado? Para mim, esse é o certo. E isso eu fui descobrindo e fui percebendo na medida em que eu fui testando e sempre me auto-observando. Então, o processo de nutrição, desde o alimento que eu como até tudo que eu tenho na minha vida que eu Sim. interajo, o tempo inteiro é um processo de auto-observação, porque, por exemplo, uma música pode fazer muito bem para você, porque desperta um estado de alegria, desperta um estado de contentamento, que de repente para mim não vai fazer bem aquele tipo de música, vai me levar para um estado mais melancólico, para um estado mais baixo, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo. Essa nutrição, ela vai vindo e a gente vai recebendo ela conforme a gente vai se observando e se percebendo, né, nesse processo. Sim. E a questão Então, assim, a questão do vegetarianismo ou não, né? Tem pessoas que vão perceber que ter uma alimentação totalmente vegetariana vai deixar ela, em alguns momentos, muito aérea, que a gente fala, né? Vai agravar um estado vata, por exemplo. E tem pessoas que você vai ver que a carne ela vai trazer um peso. Então, isso também é algo que é muito individualizado. Agora, se a gente for pensar em campo vibracional, a gente vai sempre poder perceber que a carne ela vai trazer um campo vibracional bem mais baixo de sofrimento. Ela vai demorar muito mais tempo para digerir dentro do teu corpo. Todo o processo que é muito lento de digestão gera muita toxina no corpo, tira energia. Para algumas pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, talvez não traga tanta lentidão. Mas, quando a gente vai entrando nesse processo de autodesenvolvimento e percebendo essas energias, a gente percebe que a carne, ela traz um peso, ela traz uma qualidade de maior lentidão. Então, em que momentos que isso, de repente, vai ser importante na minha dieta? Nos momentos em que eu preciso usar como medicina, como algo para meu processo de cura.
Então, se eu estou muito agravada, em algumas condições estou muito acelerada, ou então, assim, a gente fala, estou muito desaterrada, né? Às vezes eu vou precisar trazer um pouco desse elemento para minha alimentação para sentir mais enraizamento, mais peso mesmo, né? Sim. Mas a gente tem que ter muita consciência de observar isso, né? Claro que o que se percebe em geral é que quando você tem uma alimentação vegetariana ou vegana, você vai sutilizando muito desse do seu campo vibracional, né? Então é uma questão assim de você experimentar e observar como é que é isso em você, né? Sim, a carne ela vai trazer essa qualidade de peso, ela vai trazer uma qualidade de mais dificuldade de digestão, assim, vai levar mais tempo para ser digerida, né? Então, ela traz essa qualidade energética, que muitas vezes, em algumas situações, até ela vai ser usada como um processo necessário para um determinado tipo de tratamento, né? Ela também vai trazer elementos, de repente, assim, nutricionais que são importantes para aquela situação. Mas se a gente for pensar que a gente vai usar isso no nosso dia a dia, a tendência é que a gente fique nesse estado, né? A gente perde muita energia do nosso corpo porque está ali digerindo uma coisa que leva muito tempo e gera mais toxina. Tudo que demora para digerir no nosso corpo, ele vai gerar mais toxina, mais ama, né? Sim, depende, assim, claro, que elementos que tu estás usando, né? Um suco verde que tem um índice glicêmico muito alto, porque vai usar algumas frutas juntas que tenha muito açúcar, ela vai trazer também uma lentidão, porque o açúcar ele traz muita energia, mas depois ele faz o efeito contrário também. Então, o suco verde, quando ele dependendo do tipo de alimento que você vai usar no suco verde, né, que não tem esse índice glicêmico tão alto, ele vai trazer muita vitalidade, porque a gente está pensando em alimentos crus, né, com toda a energia de vida que vai trazer, esses alimentos vão trazer. Gratidão, Michelle, falou que a vida melhorou muito quando ela se tornou vegana. E a Dani agradeceu pelas informações, pelo papo. E eu também estou amando esse papo, meu Deus. E eu queria que você falasse dentro disso, ou alguma ferramenta que você utiliza para se centrar quando vem a montanha-russa das emoções. Né? Então, hoje em dia, o que eu sinto assim que me traz muito centramento, né? São os frequenciais quânticos. Eu acho que eles me ajudam muito a quando eu estou sentindo assim, por exemplo, agora, há umas 2 semanas atrás, eu tive uma desvitalização bem grande, porque a gente passou por um processo bem forte aqui, de muito trabalho, né? Nós não ficamos em quarentena, pelo contrário, a gente trabalhou muito para produzir alguns materiais para compartilhar com as pessoas, né? E isso demandou bastante fisicamente. E eu senti quando a gente conseguiu cumprir com aquilo que a gente tinha se proposto, né? Eu, particularmente, tive uma baixa, assim, de energia no meu corpo físico, me senti bastante desvitalizada. E aí, uma das coisas que me ajudam muito mesmo, porque toda vez que a gente baixa a frequência energética, seja a nível físico, emocional, todo o resto vem junto,
né? Então, meu corpo físico, eu senti o esgotamento e claro que emocionalmente é mais difícil sustentar um equilíbrio quando o teu corpo físico tá em uma condição que teus hormônios já estão também, né, sofrendo com esse desequilíbrio. Então, tem uma série de efeitos em cadeia, né? E uma das coisas que me ajudou muito são os frequenciais, aquilo que eu uso para me ajudar a me equilibrar. E aí o trabalho da minha mãe, da cura quântica, né, que é assim, um trabalho que eu acho que ajuda muito a manter um campo vibracional alto. Os GANs, né, que a gente usa da tecnologia do Cash, e eu falo que tudo isso é nutrição, e nutrição de uma alta qualidade. E eu também uso o Ormus, que é um frequencial também, que é um resgate de uma antiga alquimia aí que algumas pessoas hoje usam bastante, que são os elementos que eu sinto assim que trazem muito rapidamente um estado de vitalidade e de equilíbrio, né? Mesmo assim, claro, praticando, né? Sempre todos cuidando com todo o ambiente onde que a gente está, se é um ambiente qualificado energeticamente, onde eu durmo. Sempre cuidando também desses locais, né? Hoje a gente está muito fechado. Uma coisa que me nutre muito, que me equilibra muito é a natureza. Eu tenho essa possibilidade, porque eu moro, né, no meio do mato, então eu saio muito para a natureza. E só que nesses dias a gente quase não conseguiu fazer muito isso, porque a gente estava muito imerso fazendo algumas coisas, né? Então eu senti muito isso. E aí eu cuidei muito do ambiente da minha casa, que eu senti assim também que precisavam cuidado, daí eu coloquei os reatores dentro da minha casa, assim, que a minha mãe, né, que também tem divulgado muito isso, eu coloquei na minha casa para aumentar também. Tem da minha mãe, que ela tem lá todo o trabalho dos frequenciais, da cura quântica e dos reatores, né? O site dela é Isabel Cristina Otto, com 2ts.com.br. E o do Florescer, que é florescer.eco, de ecologia, né? .eco.br. E ali, esses elementos eu acho que ajuda muito a manter um campo mais alto agora, um equilíbrio, né? E esses cuidados que a gente tem com a alimentação, com a nutrição, né? Com a nutrição energética, que vem pelo alimento, pelo ambiente que eu vivo, as escolhas, os relacionamentos que eu tenho também, né? As escolhas que eu faço. Por exemplo, eu vejo que hoje a gente tá todo mundo muito tempo em casa, toda hora vendo um monte de coisa nas redes sociais, né? Então, o que tipo de coisa que eu escolho olhar na rede social, né? É algo construtivo, é algo que está contribuindo para o meu processo, ou eu estou ali vendo os outros criando uma realidade paralela e eu fico me acompanhando, vendo a vida dos outros e a minha vida está parada. Eu não faço escolha do que eu estou perdendo energia, exatamente. Então, todas essas escolhas que a gente faz, elas são muito importantes nesse momento para nos manter mais equilibrados, né? Não entrar no campo de consciência do medo, que a gente tem que... nós temos essa polaridade hoje, né? O campo que está aumentando, que está elevando, nós já estamos tendo todo esse acesso. Se você entrar em estados meditativos mais profundos, é possível sentir a potência que nós temos disponível para nós já. Ou o outro campo, que é o campo que está nos levando para uma situação de muito medo, né? De muito receio. Então, também, essa escolha que eu faço, aonde que eu vou vibrar, né? Se eu vou vibrar no medo, eu vou vibrar nesse estado de confiança, né, de coragem, e, enfim.
Sobre a água? Aí tá com quase... Então, a água hoje em dia é uma tempo questão aqui. bem Aí interessante, né? a Porque da água. é difícil a gente ter acesso a uma água boa, né? Nós, por exemplo, que temos nascentes, nossas águas são de nascente, é um presente. Então, a gente tem uma água muito boa, uma água nutridora mesmo, né? Mas quem está em cidades, ou a gente tem acesso a uma água quimicamente cheia de produtos, né? Que são os produtos que são colocados para tratar a água, e muito cloro. Ou a gente tem acesso à água mineral hoje, que infelizmente ela tá cheia de flúor, ela é fluoretada, né? Que é uma situação bem lamentável, porque nós temos águas minerais muito boas no nosso país, que são muito ricas, né? Só que hoje eles colocam flúor na água, então isso também é um problema. Mas assim, ainda é melhor você usar uma água mineral assim do que tomar água da pia, né? Um pouco sobre então, a água realmente é uma situação delicada. Acho que a gente tinha até que fazer um movimento aí grande para uma revolução aí pedindo para não botarem flúor na nossa água mineral, né? Enfim, tantos estudos que mostram, né, que é tóxico. Mas é uma questão delicada a água. Ainda, acredito que ainda em alguns lugares ainda é possível achar sem, né? Mas é bem raro. Aqui em Santa Catarina a gente já não consegue mais. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul também. É complicado, acho que em todos os estados. E Fê, então, quero agradecer. Eu quero agradecer, né, Ju? Sua energia. Eu adoro bater papo. E eu queria que você fechasse. Então, para mim, isso é uma conversa, né, assim, muito gostosa. E a gente acaba ficando lá muito tempo retirado, assim, até sinto falta das conversas. Então, agradeço a oportunidade de compartilhar, de dividir. É uma alegria. Foi muito gostoso. E eu acho que nesse momento, assim, que mensagem eu posso deixar? A mensagem que a gente tenha fé, que a gente confie, que o melhor está por vir e que o mais importante é a gente aproveitar esse momento e esse potencial que nós estamos tendo no planeta para se reconhecer. Então, esse reconhecimento de quem eu sou, ele é o grande chamado para o momento. E confiança no processo. Ai, que lindo. Amém, que assim seja. Gratidão, coração. Sim, por favor. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Beijo, Ju. Grata. Gratidão. Mãe. Tchau. E aí, quando acabar tudo isso,